uma noite aqui fazendo a leitura, né, dia 3 de janeiro de 2025, a leitura completa, né, da Bíblia Católica de Jerusalém, começando pelo Novo Testamento, né, terminando o Novo Testamento, aí nós vamos para o Antigo Testamento. Já lemos, né? Vamos começar essa leitura todos os dias do ano. Se você está assistindo esse vídeo agora, porque a live vai ficar gravada, né? Você pode assistir as outras lives aí no canal do YouTube, né? E para seguir nessa sequência. Ontem nós paramos no dia 2 de janeiro, em Mateus capítulo 13. Terminamos de ler o capítulo 13 todo. Aí hoje nós vamos começar do capítulo 14 até onde der, tá bom? Lembrando que a gente não tem metas, ler 6, 7 capítulos por dia. Não, é até onde der vontade. Vamos lá. Mateus capítulo 14. Herodes e Jesus. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus oficiais: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam através dele. Né? Lembrando que o João Batista, né, já tinha sido assassinado pela esposa, né, de Herodes. Execução de João Batista. Herodes, com efeito, havia mandado prender, acorrentar e encarcerar João por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão. A mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: não te é permitido tê-la por mulher. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta o considerava profeta. Boa noite, senhor Pinguim da Lava. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou a Herodes. Por essa razão prometeu, sob juramento, dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu. Entretanto, por causa do seu juramento e dos convivas presentes, ordenou que lhe a dessem. E mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida, foram anunciar o ocorrido a Jesus. Primeira multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para lugar deserto, afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades, seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou os seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora está avançada.
Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhes disse: Não é preciso que vão embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Ao que os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: Trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Boa noite, Eldex. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus caminha sobre as águas e Pedro com ele. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de orar. A fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: Vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Toda noite, todo dia, nós vamos fazer a leitura da Bíblia em live, tá bom? Começamos pelo Novo Testamento. Quem perdeu os dias anteriores, as lives ficam gravadas no canal. Curas na terra de Genezaré. Terminada a travessia, alcançaram a terra em Genezaré. Quando os habitantes daquele lugar reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região e lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhes somente tocar a orla de sua veste. E todos os que a tocaram foram salvos. Capítulo 15. Discussão sobre as tradições dos fariseus. Nesse tempo, chegaram-se a Jesus fariseus e escribas vindo de Jerusalém e disseram: Por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois que não lavam as mãos quando comem. Ele respondeu-lhes: E vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Com efeito, Deus disse: Honra pai e mãe, e aquele que maldisser pai ou mãe certamente deve morrer.
Vós, porém, dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, aquilo que de mim poderias receber, foi consagrado a Deus. Esse não está obrigado a honrar pai ou mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são apenas mandamentos humanos. Ensinamento sobre o puro e o impuro. Em seguida, chamando para junto de si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto sim o torna impuro. Então os discípulos, acercando-se dele, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ao ouvirem o que disseste, ficaram escandalizados? Ele respondeu-lhes: toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo num buraco. Pedro, interpelando, pediu-lhe: explica-nos a parábola. Disse Jesus: nem mesmo vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e daí para a fossa? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isto que torna o homem impuro. Com efeito, é do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São estas coisas que tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Cura da filha de uma mulher cananeia. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feita como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Numerosas curas junto ao lago. Jesus, partindo dali, foi para as cercanias do mar da Galileia. E subindo uma montanha, sentou-se. Logo vieram até ele numerosas multidões, trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e multidões
e muitos outros, e os puseram aos seus pés, e ele os curou. De sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver, e deram glória ao Deus de Israel. A segunda multiplicação dos pães. Jesus, chamando os discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, por receio de que possa desfalecer pelo caminho. Os discípulos lhe disseram: De onde tiraríamos num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus lhe disse: Quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, mandando que a multidão se assentasse pelo chão, tomou os 7 pães e os peixes, e depois de dar graças, partiu-os e dava-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Mateus capítulo 16. Pede-se a Jesus um sinal no céu. Os fariseus e os saduceus vieram até ele e pediram-lhe, para pô-lo à prova, que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus lhes respondeu: Ao entardecer dizeis: Vai fazer bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã: Hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O aspecto do céu sabeis interpretar, mas os sinais dos tempos não sois capazes. Geração má e adúltera, reclama um sinal, e de sinal não lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os, foi-se embora. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ao passarem para outra margem do lago, os discípulos esqueceram de levar pães, como Jesus lhes dissesse. Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Puseram-se a refletir entre si. Ele disse isso porque não trouxemos pães? Jesus, percebendo, disse: Homens fracos na fé, por que refletis entre vós por não terdes pães? Ainda não entendeis que nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que eu não falava de pães quando vos disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, compreenderam que não dissera: acautelai-vos do fermento do pão, mas sim do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Todo dia estamos fazendo a leitura completa da Bíblia, começando pelo Novo Testamento. As outras lives estão gravadas no canal, você pode acompanhar. Começamos pelo livro de Mateus, né? Se você quiser acompanhar do começo lá. Profissão de fé e primado de Pedro. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos:
Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Primeiro anúncio da paixão. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas as dos homens. Condições para seguir Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas o que perde sua vida por causa de mim a encontrará. De fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. A transfiguração, Mateus capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em que me comprazo.
ouvi-o. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Uma pergunta a respeito de Elias. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos perguntaram-lhe: Por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus: Certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. O endemoniado epilético. Ao chegarem junto da multidão, aproximou-se dele um homem que de joelhos lhe pedia: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Ao que Jesus replicou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. E Jesus o conjurou severamente, e o demônio saiu dele. E o menino ficou são a partir deste momento. Então, os discípulos, procurando Jesus a sós, disseram: Por que razão não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: Por causa da fraqueza da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Segundo anúncio da paixão. Estando eles reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Mas no terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram muito tristes. O tributo para o templo, pago por Jesus e por Pedro. Quando chegaram a Cafarnaum, os coletores da didracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Vosso mestre não paga a didracma? Pedro respondeu: Sim. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-lhes dizendo: Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Como ele respondesse dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas, para não os escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o e abre-lhe a boca. Acharás aí um estáter. Pega-o e entrega-o a eles por mim e por ti. Pessoal, eu não estou aqui para interpretar nada não, eu só estou lendo. Mas esse estáter é como se fosse uma moeda, entendeu? É como se fosse dinheiro lá da época. Discurso Eclesiástico, capítulo 18. Quem é o maior?
Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Quem é o maior do reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. O escândalo. E aquele que receber uma criança como esta, por causa do meu nome, recebe a mim. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que lhe pendurassem ao pescoço uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos! É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Meninos, essas palavras aqui são diferentes porque a Bíblia de Jerusalém ela é traduzida direto dos originais, tá bom? Se tua mão ou o teu pé te escandalizam, corta-os e tira-os para longe de ti. Melhor é que entres mutilado ou manco para a vida, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres atirados no fogo eterno. E se teu olho te escandaliza, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres com um olho só para a vida, do que tendo os 2 olhos seres atirados na geena de fogo. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. A ovelha desgarrada. Que vos parece se um homem possui 100 ovelhas e uma delas se extravia? Não deixa ele as 99 nos montes para ir à procura da extraviada? Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria com ela do que com as 99 que não se extraviaram. Assim também não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Correção fraterna. Se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que toda questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil ou publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Oração em comum. Em verdade ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Perdão das ofensas. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes.
Parábola do devedor implacável. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários. E agarrando-lo pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: paga-me o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que aconteceram, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então, o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Mateus capítulo 19. O advento próximo do reino dos céus. Pergunta sobre o divórcio. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Acompanharam-no grandes multidões e ali as curou. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. A continência voluntária. Os discípulos disseram-lhe: se é assim,
a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Jesus e as crianças. Naquele momento foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus, todavia, disse: deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida, impôs-lhe as mãos e partiu dali. O moço rico. Aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhes: quais? Jesus respondeu: estes: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. O perigo das riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Recompensa prometida ao desprendimento. Pedro, tomado então a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas, e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vós assentareis, vós também, em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E quem quer que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá muito mais e terá em herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos
primeiros. Mateus capítulo 20. Parábola dos trabalhadores enviados à vinha. Porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornado a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça, desocupados, e disseram-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram, tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora 1/10, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um, também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. E ele então disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo? Não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Terceiro anúncio da paixão. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele tomou os 12 a sós e lhes disse, enquanto caminhavam: Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia ressuscitará. Pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: Que queres? Ao que ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam: Podemos. Então lhes disse: Sim, bebereis do meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo.
mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Os chefes devem servir. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida como resgate por muitos. Os 2 cegos de Jericó. Enquanto saíam de Jericó, uma grande multidão os seguiu. E eis 2 cegos, sentados à beira do caminho, ouvindo que Jesus passava. Puseram-se a gritar: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão repreendeu-os para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais alto: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Capítulo 21. Entrada messiânica em Jerusalém. Pessoal, esse vai ser o último capítulo lido de hoje, tá bom? Aí a live vai ficar salva, e se você quiser assistir os evangelhos do começo, Mateus capítulo 1 tá salva no canal, tá bom? Quando se aproximaram de Jerusalém, e lembrando que todo dia a gente vai ler a Bíblia completa em sequência. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Soltai-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondereis que o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, modesto e montado em uma jumenta, em um jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes. E ele sentou-se em cima. A numerosa multidão estendeu suas vestes, e ele sentou-se em cima. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que o precediam e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus. E entrando em Jerusalém, a cidade inteira agitou-se e dizia: Quem é este?
A isso, as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, na Galileia. Os vendedores expulsos do templo. Então, Jesus entrou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: Minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões. Aproximaram-se dele, no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Os chefes dos sacerdotes e os escribas, vendo os prodígios que fizera, e as crianças que exclamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e disseram: Estás ouvindo o que estão a dizer? Jesus respondeu: Sim. Nunca lestes que, da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito, preparaste um louvor para ti? Em seguida, deixando-os, saiu da cidade e dirigiu-se para Betânia, e ali pernoitou. A figueira estéril e seca, fé e oração. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou senão folhas. E disse à figueira: Nunca mais produzas fruto. E a figueira secou no mesmo instante. Os discípulos, vendo isso, diziam espantados: Como assim a figueira secou de repente? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, se tiverdes fé, sem duvidar, fareis não só o que fiz com a figueira, mas até mesmo se disserdes a esta montanha: ergue-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós o recebereis. Pergunta dos judeus sobre a autoridade de Jesus. Vindo ele ao templo, estava a ensinar, quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram-lhe: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te concedeu essa autoridade? Jesus respondeu: Também eu vos proporei uma questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles, porém, arrazoavam entre si, dizendo: Se respondermos do céu, ele nos dirá: Por que então não crestes nele? E se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Diante disso, responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que ele também respondeu: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Parábola dos dois filhos. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa.
Este respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus, no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso para crer nele. Parábola dos vinhanteiros homicidas. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhanteiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinhanteiros para receberem os seus frutos. Os vinhanteiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Então enviou de novo outros servos em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Os vinhanteiros, porém, vendo o filho, confabularam: Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Agarrando-o, lançaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com estes vinhanteiros? Responderam-lhe: Certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhanteiros, que lhes entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos? Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Os chefes dos sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois que elas o consideravam profeta. Então, pessoal, hoje terminamos por hoje. Amanhã, lendo a Bíblia em sequência, a Bíblia de Jerusalém, começando pelo Novo Testamento, terminando o Novo Testamento, vamos para o Antigo. E você pode ver no canal as lives gravadas do dia 1º, do dia 2, para você assistir a sequência, tá bom? Amanhã, Mateus capítulo 22. Deus abençoe.